Estamos ao vivo? Estamos. Entramos agora. Estou vendo aqui que já tinha um pessoal esperando. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tá conseguindo ver o chat, Alberto? Estou. Olha o que eu... Ah, vi. Agora vi. Beleza. Carlos Holanda. Tátila. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhar o link aí do YouTube. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo pelo YouTube, tá? Então, algumas pessoas não vão ser notificadas, né? Como a gente costumava fazer pelo Facebook, todo mundo conseguia entrar direto. Então, vamos ajudar aí, vamos compartilhar o link, tá? Para todo mundo conseguir assistir. Se quiser compartilhar também, Alberto, as palestras são abertas. Tá bom. Eu vi que minha mãe comentou ali. A Daniela? Boa noite, Daniela. Ela mesma. Boa noite para o pessoal que está entrando agora. Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá, pessoal? Para a gente começar a nossa palestra, só para dar tempo do pessoal entrar. Bom, pessoal, enquanto o restante das pessoas vai entrando, a gente vai começar, então, tá? A nossa live, para que a gente não enrole muito com o tempo, tá? Boa noite a todos vocês, tá? Ficamos muito felizes de receber vocês aqui de novo, mais um sábado. E antes da gente começar, eu queria dar um aviso. O primeiro é que agora todas as lives vão ser feitas aqui no YouTube, ok? Na minha conta, Aimee Fonseca. Então, já aproveitem e se inscrevam no canal para que vocês não percam as notificações de quando tiver as próximas lives. E o segundo aviso, ele é mais importante ainda porque as nossas lives agora vão ser quinzenais, tá? Antes elas aconteciam toda semana, aos sábados, às 8 horas. Mas agora vai ser de 15 em 15 dias, tá? Porque vai voltar à faculdade. Bom,
eu preciso estudar também, né? Eu trabalho também agora, então eu não vou conseguir trazer tanta qualidade para vocês nas lives se eu fizer no mesmo esquema semanal. Então vai ser quinzenal agora, tá? Então, mais um motivo para vocês se inscreverem já no canal, para vocês não perderem a notificação de quando acontecer as próximas lives, ok? Bom, a nossa live de hoje é sobre esse tema que está aqui embaixo, tá? Comorbidades que podem prejudicar o sistema renal. E o nosso palestrante de hoje é esse que está aqui do meu lado, é o Alberto Augusto, tá? Ele também faz enfermagem lá na Universidade de Brasília. E só para vocês saberem, assim, ele foi uma das pessoas que me ajudou com aquele resumo que foi mandado para o Congresso em Portugal, que a gente passou, assim, com tanta luta, né? Que a gente conseguiu fazer inscrição. Então, em outubro, estaremos representando aqui o nosso projeto para Portugal e para a Europa toda, né? Já que é um congresso internacional. Então, desde já, eu agradeço ao Alberto, não só por ter aceitado o convite de vir para essa live, mas também por toda a ajuda para que esse projeto ganhasse mais visibilidade. Boa noite, Aimee, boa noite a todos também da live. Eu que tenho que agradecer você por esse espaço, né? Porque querendo ou não, a gente estuda tanto, né? Para a gente, ao menos, tentar passar o que a gente aprendeu para a população, né? Para a sociedade. Então, principalmente desse tema, que essas comorbidades que eu vou falar, elas são muito comuns no Brasil, né? Vamos dizer, no nosso país. E eu acho que vocês também vão se identificar. E eu quis trazer o que essas comorbidades vão trazer para o sistema renal, que muitas vezes a gente não tem muito, nós não sabemos que atinge nesse sistema, né, que é um sistema tão importante para o nosso sistema vital, né, e eu espero que eu contribua um pouco para vocês nessa live. Com certeza, com certeza. Então, Alberto, antes da gente começar, de fato, com a palestra, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse um pouco sobre você, contasse também sobre no que você tem trabalhado, sobre qual é a sua relação com esse tema que você vai dar a palestra hoje. Uhum. Então, meu nome é Alberto, vamos iniciar, né? Para quem está chegando agora, eu sou estudante de enfermagem lá da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ceilândia, e eu estou em um projeto de pesquisa de renal, sobre os rins, né? E eu comecei, vamos dizer, relativamente cedo nessa área. E quando eu era mais novo, eu sempre me identifiquei muito, só que mais com a parte de cardiologia, com de coração, né? Aí, quando eu entrei na enfermagem, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer, né, a partir dali, e foi quando surgiu uma proposta de uma professora para eu ajudá-la a coletar dados lá no projeto dela, lá no HRC. Aí, a partir disso, eu fui indo para o hospital e eu fui coletando dados, eu fui estudando sobre o assunto e eu acabei gostando desse assunto. Tanto que agora eu estou indo para o meu segundo PIBIC, né, que vai ser para o ano que vem. E quando eu pensei para essa live, o tema dessa live, eu queria trazer um pouco do que eu estudei, né? E é isso. Como eu disse anteriormente, eu espero que essas informações que eu vou passar para vocês que sejam eficazes, né? Para vocês levarem a vida da melhor forma possível.
Muito obrigada, Alberto. Então, agora eu queria passar a palavra para você. Ficar à vontade para dar a sua palestra, tá? Tá bom. Durante a palestra, pessoal, o Alberto vai fazer algumas perguntas para vocês, tá? E aí a gente vai ficar olhando aqui no chat e vai colocar algumas respostas de vocês também para passar na tela, tá bom? Então, vamos ficar atentos e vamos participar bastante, tá? Eu tenho certeza que o tema de hoje é muito importante. A maioria das pessoas tem as comorbidades aqui que o Alberto vai falar, então vamos ficar bem atentos, tá bom? Alberto, a palavra é sua. Obrigado. Vamos iniciar. Vou colocar aqui uma apresentação. Gente, eu não estou conseguindo ver o chat, né? Aí a Aimee, ela vai me ajudar caso tenha alguma pergunta importante ou algo importante. Vocês podem também falar se não estão escutando bem, essas coisas técnicas que algo virtualmente sempre acontece, né? Então, vamos lá. O tema que eu vou apresentar para vocês é comorbidades que podem prejudicar o sistema renal. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para comorbidades. Será que vocês sabem o que é comorbidades? Então, o que é comorbidade? Deixa eu colocar aqui. São quando duas ou mais doenças estão etiologicamente relacionadas. Tá, Alberto, mas só que como duas doenças elas vão estar relacionadas? Durante essa palestra, eu vou explicar melhor para vocês e vocês vão entender melhor também o que é essa tal comorbidade, né? Que é um pouco diferente de só doença. E sistema renal, eu vou iniciar mostrando para vocês a diferença entre o sistema urinário e o sistema renal, né? Primeiro, eu vou mostrar para vocês a anatomia do sistema urinário. Como vocês podem ver, todo esse sistema tem o rim, tem o ureter, tem a bexiga e tem a uretra. Eu tirei essa imagem do site Aulas de Anatomia e aqui eu quero mostrar para vocês o que é esse sistema. Então, ele engloba todos esses órgãos. Tá, Alberto, e qual que é a diferença do sistema renal? O sistema renal, ele se engloba mais, ele é mais restrito aos rins. Nós temos 2 rins, né? Eu trouxe para vocês a anatomia dele por dentro, não sei se vocês já viram. E como vocês podem ver, ele é cheio desses gominhos, né? Aqui. Mas, afinal, qual que é a função dos rins? Os rins, bem dentro do órgão, tem umas cavidades chamadas néfrons. E os néfrons, a função deles vai ser filtrar o sangue do nosso corpo. Então o que vai acontecer? Essa filtração ela vai remover resíduos orgânicos, excesso de sais inorgânicos e também a água do sangue. Então, tudo que for de ruim, ele vai ser eliminado. E é por isso que é recomendado para o adulto beber mais ou menos 2 litros de água por dia. Porque se beber menos ou se beber mais que 2 litros, né, em excesso, pode prejudicar essa filtração do rim. E qual é as funções do sistema urinário? Que engloba os rins, a bexiga, a bexiga é o equilíbrio da água e eletrólitos, né? Os eletrólitos, eles são minerais responsáveis pelo transporte da água, né? Fósforo, zinco, da regulação da osmolaridade sanguínea, né? A osmolaridade é a viscosidade do sangue.
a regulação da pressão arterial e a secreção, metabolismo e excreção de hormônios. Essas são as 4 funções do sistema urinário. Vamos iniciar agora falando da primeira comorbidade, que muitas pessoas, ou vocês devem conhecer alguém que tenha diabetes, não é mesmo? E aqui eu coloquei diabetes, mas não é diabetes? Não. Diabetes, ele se escreve exatamente com S. Então, é diabetes mellitus, né? E o que vai acontecer? Nós temos um órgão chamado pâncreas, né? E no pâncreas, ele vai secretar um hormônio chamado insulina, que ele vai quebrar as moléculas de glicose. E o que é glicose? É o açúcar. O açúcar que você ingere ou que tem no seu organismo, né? Então, quando se tem alguma disfunção nesse pâncreas, quando acontece alguma coisa, não vai ser liberado essa insulina, e vai elevar a taxa de glicose, que é o açúcar, no sangue. Então, por isso que muitas pessoas que têm diabetes tem graus, né? O diabetes. E dependendo do grau, a pessoa vai aplicar insulina nela mesma. Vocês devem já ter visto alguém que aplique a insulina, exatamente para quebrar essas moléculas de açúcar. Mas aí vocês me perguntam, o que tem a ver o diabetes com o rins? O que tem a ver o pâncreas? Alguém sabe me responder? Isso? Será que alguém chuta? Vamos ver. Eu estou tirando daqui para eu ver. Vamos lá, pessoal. Coloquem aí nos comentários. Qual é a relação, então, entre o pâncreas e os rins? Vamos ver se alguém chuta. Porque é uma coisa muito diferente, né? Um órgão que fica lá em cima e o outro que fica lá embaixo. Qual será? Sim. Os dois fazem parte de sistemas diferentes também. Então, como que eles se influenciam? Bom, eu acho que ninguém quer chutar. É uma pergunta meio difícil, pessoal, né? É. E aí, pessoal, alguém tem alguma hipótese? Acho que não. Vou falar, então. O que é? Deixa eu voltar lá. Qualquer coisa você fala, viu, Aimee? Pode me interromper, bom. Qualquer coisa. Lembra quando eu disse que lá no início que o sistema urinário ele vai ajudar na osmolaridade do sangue? É exatamente isso. Quando se tem uma concentração muito grande de açúcar no sangue, lembram de um melado. Não fica meio esquisito, meio melado mesmo. É exatamente o que vai acontecer com o sangue. Tem mais açúcar, não é mesmo? E qual que é a função dos rins? Não é filtrar? Então, esse sangue, ele vai até os rins, ele vai até aqui, né? E o que vai acontecer? Vai filtrar? Não vai filtrar? Ele vai hiperfiltrar o sangue, porque ele vai ter uma grande quantidade de açúcar, então ele vai ter uma atividade grande para a filtração.
né? E, e, e é dessa forma de que vai prejudicar o sistema renal, né? Vai filtrar demais. Mas, Alberto, qual que são os sintomas da diabetes, né? Eu vou, se vocês quiserem anotar, anotem aí em um caderno, também estamos gravando. É a fome frequente, é a sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, a fraqueza, a fadiga, que é o cansaço excessivo, a mudança de humor também acontece, náusea e vômitos também pode ocorrer, formigamento nos pés e mãos, infecções frequentes na bexiga, rins, peles, infecções de pele também pode acontecer, feridas também que demoram para cicatrizar. Vocês já devem ter visto pelo menos uma pessoa que tem diabetes e que a ferida é difícil, sim, de cicatrizar. E também a visão embaçada. Eu queria ressaltar aqui para vocês também que a diabetes não tem sintomas no início da doença. Então você não vai ter esses sintomas quando tem o início da diabetes. Mas quando começa a aparecer esses tópicos aqui que eu falei para vocês, geralmente vai estar em um estado mais grave, né, da diabetes. Então, sempre é bom procurar um médico, né, para dar em qual grau. Pessoal, vamos aguardar só um pouquinho, tá? Que a internet do Alberto... Quem fuma, parar de fumar, que também Alberto, influencia. Oi. você pode começar Pode esse falar, slide de Aimee. novo? Que a internet tinha travado. Ah, volto sim. Esse aqui dos sintomas? Não, o próximo já. Esse? Começar ele de novo. Ah, começar. Isso. Beleza. Nada. Qualquer coisa pode me interromper mesmo. Ok. Então vamos lá. Mas como podemos evitar a diabetes, Alberto? Comer diariamente verdura, legumes e pelo menos 3 porções de frutas. Reduzir o consumo de sal, de açúcar, aqui que eu falei para você lá da glicose, e gorduras. Quem fuma, parar de fumar. Praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos por dia. Eu sei que nós estamos na pandemia, né? E que é complicado sair de casa pelo Covid, né? Mas só que, poxa, faz exercício em casa, tem vídeos lá no YouTube que vocês podem fazer exercício, né? Para estimular esse condicionamento físico. E manter o peso controlado. Todos esses tópicos é pelo Ministério da Saúde que eles recomendam, né? E que todos os profissionais da saúde também vão recomendar. Pressão arterial, a PA, que isso é muito comum na nossa sociedade, né, de hoje em dia. E para vocês terem uma ideia, eu tirei da fonte lá do Ministério da Saúde, pelo menos 388 pessoas morrem por dia por hipertensão arterial. Então, é uma doença que não tem cura, né, mas que dá para ser controlada, né. Aí, eu queria saber, de novo, por vocês, eu acho que essa minha pergunta vai ser mais fácil, de o que vocês acham que seja a pressão arterial, né? Porque
Tá, a gente fala tanto da pressão alta, mas o que que é isso? Vocês sabem? Deixa eu ver se agora vocês vão estar menos tímidos. Ó, joguei a pergunta nos comentários também, para quem foi pego desprevenido aí pela pergunta. Pois é, porque é algo muito normal, né? Pressão arterial. Sim. Enquanto isso... Muitas. Oi, pode falar. Não, é que sempre lá nos estágios, quando eu também fui ao HRC coletar esses dados, muitas pessoas tinham pressão elevada, né? Pressão elevada e diabetes também, né? Sim. Se não me engano, a hipertensão é a doença mais prevalente no Brasil. Então, é realmente um número muito grande, né? E é uma Uhum, das doenças mais incapacitantes também. pois é, pois é. Eu acho que estão tímidos ainda, né, Aimee? Às vezes tem o lag também, né? O delay do YouTube para cá. Do YouTube. Uhum. Ó, surgiu uma pergunta sobre o diabetes. Você quer Aham. responder ela agora ou depois de finalizar a palestra? Vamos deixar para o final, Ok, porque aí a gente junta essas perguntas e aí a gente sana elas. ok. Vamos voltar então para a pressão. Lá. Estou vendo que a Elana Nascimento está aprendendo. Fico muito feliz, gente. Pressão arterial. Vamos lá. O que é a pressão? Simplesmente é a pressão que o sangue exerce contra a parede arterial. Então, eu coloquei aqui duas imagens de mangueiras, né? Vocês estão vendo que essa aqui está transbordando de água? E é o que pode acontecer no nosso com a parede das nossas artérias. Não dessa forma, claro, né? Não vai transportar. Mas aonde eu quero chegar é a pressão que ela vai exercer nessas artérias, né? E isso pode acontecer de várias formas. E essa mangueira e essa aqui também vocês podem ver que ela tá bem inchadinha, tá vendo? Então é isso que acontece. Ah, Alberto, pressão baixa. Pressão baixa é ao contrário, né? Não vai ter pressão suficiente para que o sangue chegue nos órgãos, né? Então é isso que é a pressão alta e a pressão baixa, porque as pessoas também têm a baixa. Tá. Em relação aos rins também, né? Vocês estão vendo esses, entre aspas, esses tubos vermelho e azul? Aqui é por onde chega e sai o sangue, né? E vocês estão vendo essas meio que pequenininhas que elas vão se ramificando, né? Até chegar nesse pontinho aqui pequenininho. Aqui são as arteríolas, né? E, e quando a pressão ela tá alta, por exemplo, ela contrai, ela fica menor. E o que vai acontecer quando esse vaso ele vai ficar menor? Vamos voltar aqui para a mangueira. Tá aqui, essa mangueira saindo água. Relevem essa água saindo, tá, gente? Vamos aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Opa, perdão, gente. Vou colocar
a canetinha para vocês visualizarem melhor. Aqui. Quando vamos diminuir aqui a mangueira. Nesse ponto aqui, certo? Aqui não vai ficar com mais água? Lembra que lá no início eu disse que os néfrons, eles têm a função de filtrar o sangue? Então, aqui vai ficar cheio de sangue, porque a pressão está alta, né? E aqui vai diminuir o tamanho da arteríola, certo? Não vai chegar menos sangue aqui? Então, é isso que vai acontecer. Quando se tem a pressão alta, o sangue vai chegar menos sangue para os rins, tá vendo? E não vai ter a filtração necessária, certo? Então, é isso que acontece com os nossos rins. Deixa eu botar aqui. Agora, vamos ver os valores da pressão, que vocês geralmente têm dificuldade para entender, né? Se vocês quiserem anotar também esses valores, primeiramente, esses valores, eles são parâmetros de referência laboratorial e hemodinâmica adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, os profissionais de saúde aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, eles adotam esses valores para a pressão arterial. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês visualizarem melhor, né? O primeiro é a pressão arterial sistólica, que é essa daqui de cima. Deixa eu colocar a caneta para vocês verem. Vocês estão vendo? Aqui em cima. Aqui é a sistólica. Ela tem que variar de 80 a 139. Estão vendo? Então, aqui tá normal, não tá? Tá 119, tá dentro aqui desses números. Se estiver maior que 139, se considera que a pressão arterial ela está alta. E se tiver menor que 80, a pressão vai estar baixa. E acontece a mesma coisa com a pressão arterial diastólica, que é essa aqui de baixo, que tem que variar entre 80 e 89. Tá legal? Então, anotem aí para sempre quando vocês medirem, né? Em casa, geralmente vocês têm, ou quando algum profissional da saúde falarem para vocês qual que é a sua pressão, vocês vão saber. Muitas pessoas falam, eles cortam, né? Aqui, por exemplo, 13, eu não vou escrever não, 13 por 8, por exemplo, né? Eles não falam 139, né? E é exatamente isso aqui. O certo é falar o número por inteiro. Qual que é a prevenção para a pressão, né? É manter o peso adequado e, se necessário, mudando hábitos alimentares, não abusar muito do sal, utilizando outros temperos que ressaltam esse sabor, né? Principalmente o sal, que a gente sabe que ele eleva a pressão. Praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo. Vocês estão vendo que é muito parecido com a diabetes, né? Moderar no consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos e controlar a diabetes.
Vocês podem perceber de que é tudo mais ou menos relacionado, né? E é isso que é a comorbidade. Então, aqui nós temos duas doenças de que elas se relacionam, sabe? Então, se você controlar a diabetes, você vai estar também beneficiando para que não tenha a pressão alterada, certo? E o tratamento da hipertensão? Aí, Alberto. Então, é como eu disse anteriormente, a pressão, ela não tem cura, mas ela tem como ser controlada, né? E somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, entendeu? Então, Alberto, como eu faço, então? Eu medi a minha pressão e o que eu faço agora? O SUS, ele oferece gratuitamente medicamentos lá nas UBS, lá nas unidades básicas de saúde. O famoso postinho, né? E pelo programa Farmácia Popular. E para retirar esses remédios, vocês precisam apresentar seu documento lá e principalmente com a receita médica, que eles têm validade mais ou menos de 120 dias. Então, se vocês estão percebendo viram que a sua pressão está alta, vocês procurem um médico, né, tratamento, para eles indicarem o melhor remédio para esse controle. E os sintomas, Alberto? Quais são os sintomas para eu saber que eu estou com hipertensão? Esses sintomas, eles aparecem mais quando a pressão está elevada. Então, quando eles sobem muito, né? Pode ocorrer dor no peito, dor de cabeça também, a enxaqueca, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, a visão embaçada e também, dependendo de alguns graus, o sangramento nasal. E a nossa última comorbidade que eu vou falar, que é muito presente em nossa sociedade, é a doença de Chagas. Doença de Chagas que é transmitida por esse inseto aqui. Ele se chama barbeiro. Alberto, então ele tem a doença. Todos os barbeiros, se eles me picarem, eles vão me transmitir a doença. Não. Dentro do barbeiro, ele pode conter um protozoário. Vocês não precisam gravar o nome. Ele chama Trypanosoma cruzi. E através desse protozoário é que vai transmitir a doença, né? E eles são encontrados, e geralmente, nessas casas de barro, geralmente ficam debaixo do colchão, onde é bem quentinho, onde pode ficar mais úmido, e também nas plantações de açaí. Então, essa doença pode ser encontrada nessas plantações. Vamos saber o que acontece com os rins, né? A doença de Chagas, ele vai afetar diretamente nas fibras do coração humano. Então, ele vai atingir o nosso coração. O nosso coração ele vai crescer lá de tamanho. Eles podem atingir outros órgãos também. Mas o principal é o coração, né? Então, essa doença vai destruir algumas fibras, né, desse órgão importante,
e vai deixar o coração mais duro. Sem fibra, imagina uma carne, né? Então, ele vai ficar um tecido mais duro. Perdão, gente, eu falei destruir fibras, mas só que não. Ele vai deixar o coração mais fibroso. Mais fibroso, então ele vai deixar mais duro. Aí vocês pensem, tá, o coração vai ficar mais duro. Será que ele vai bombear o sangue direito? Não vai bombear o sangue direito, né? Então, se não bombeia o sangue, o que vai acontecer? Não vai chegar sangue suficiente para os nossos rins, certo? Então, como é que os nossos rins podem trabalhar? Não vai conseguir trabalhar, porque não vai conseguir fazer essa filtração direito, certo? Como podemos nos prevenir da doença de Chagas? Então, quando vocês verem o besouro, vocês não esmaguem, não apertem, não bater ou danifiquem o inseto. Por quê? O protozoário vai estar lá dentro, né? Se vocês, por exemplo, apertarem ou esmagar, o protozoário vai sair, e se você não limpar direito, corre o risco de você se infectar por essa doença. Geralmente, eles, o Ministério da Saúde pede para a gente pegar esse inseto e colocar aqui embaixo, ó. Eles vão ser acondicionados em recipientes plásticos, com tampa para evitar fuga, né? E preferencialmente vivos. Vocês, aí, se vocês capturarem, vocês têm que ligar para o número 156, eu não coloquei aqui no slide, peço desculpas, e avisar, olha, eu peguei o barbeiro aqui, até mesmo para eles terem um controle de que está tendo esse inseto contaminado ou não naquela região. Vamos voltar. Usar mosquiteiros ou telas metálicas. Realizar o uso de medidas de proteção individual, como, por exemplo, repelentes, roupas de manga longas, etc. Às vezes vocês podem ir para alguns lugares mais arriscados, né, com plantações, aí vocês se previnem dessa forma. E proteger a mão com luva ou saco plástico quando forem pegar esse inseto. Antes de passar para esse outro slide, também queria ressaltar outra coisa. O que acontece quando a pessoa ela é picada por esse barbeiro? O barbeiro ele vai picar, né? E ele não vai transmitir com a picada. Ele, quando pica, ele vai defecar. Ele vai fazer o cocô dele. E quando algum inseto te pica, o que você faz? Você coça? Então, ele vai te picar, você vai ver o barbeiro, você vai tirar ele de cima de você, e o que vai acontecer? Você vai coçar. E quando coçar, o que vai acontecer? Você vai trazer essas fezes e o protozoário para dentro dessa picada. Geralmente acontece dessa forma, a contaminação de Chagas. E no caso relacionado à transmissão oral, que é, eu vou comer açaí, tomar um açaí, ou vender um açaí, às vezes você é comerciante, e vocês mexem com a plantação, né? Imaginando, né? Quais que são essas prevenções? Primeiro, intensificar ações de vigilância sanitária nesses locais. Não deixar equipamentos de iluminação distante de onde produz esse alimento para evitar a atração desse inseto do barbeiro.
realizar capacitação de pessoas que vão manusear o alimento e por uma curiosidade, porque às vezes surge, né? Essa doença, ela, se você congelar o açaí, por exemplo, vocês pegaram o açaí, não se sabe se teve um tratamento adequado, e pensaram assim, vou colocar no congelador, vou congelar, vai matar. Engano, não vai, não vai matar o protozoário com a doença, porque essa doença ela só é prevenida somente acima dos 45 graus. Olha uma informação importante, né? E as informações foram tiradas, todas as informações que eu falei para vocês até agora, elas foram tiradas do Ministério da Saúde, então foram informações com referências importantes, né? E é isso, gente. Essas foram as 3 comorbidades que eu queria trazer para vocês, né? Eu queria ter tido mais engajamento, mas só que agora eu fico aberto a perguntas. E aqui eu deixo o meu e-mail para contato, caso vocês tenham mais perguntas ou queiram saber a mais, né? E também o meu Instagram, para caso vocês não quiserem enviar o e-mail para mim, vocês podem enviar no meu privado. Vamos ver as perguntas. Se tem alguma pergunta. Bom, o pessoal gostou bastante da palestra. Tá todo mundo elogiando aqui, falando que a palestra foi muito interessante. Uhum. E aí a gente tem Pronto, algumas voltei. perguntas. Aí. Bom, a gente teve algumas perguntas aqui ao longo da palestra. Uhum. A primeira pergunta que eu selecionei aqui foi da Célia. Deixa eu ver se eu acho ela para colocar aqui na tela. Ó, a primeira pergunta foi da Célia. Era sobre a diabetes, quando você falou dos sintomas, né? E aí ela perguntou se esses sintomas são para todos os tipos de diabetes. Então, esses sintomas, eles vão depender do grau da diabetes da pessoa. Pode ser que a pessoa não tenha, entendeu? E é como eu disse lá no início, quando eu estava falando sobre a comorbidade, que geralmente não vai ter sintomas no início, né? E vocês só vão saber qual que é o tipo de diabetes quando vocês forem ao médico mesmo. Então, isso, respondendo, né, vai depender da pessoa, vai depender do tipo de diabetes que você tem. Isso. E lembrando, né, que entre os tipos de diabetes mais comuns, né, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. E aí, aqueles sintomas que o Alberto mostrou, geralmente eles são mais intensos e eles aparecem mais cedo no diabetes tipo 1, que é um diabetes mais genético. Então, a pessoa ela teve uma destruição daquelas células do pâncreas que o Alberto falou, que produzem a insulina, que é um hormônio extremamente importante para o nosso metabolismo. E aí, como houve a destruição dessas células, a pessoa não vai produzir insulina, então o açúcar vai ficar dentro do sangue e não vai ser absorvido. Por isso, os sintomas aparecem muito mais cedo. Geralmente, o diagnóstico está ainda na infância, na adolescência, e os sintomas são muito mais intensos, porque não foi algo adquirido ao longo do tempo, que foi piorando ao longo do tempo, né? Era algo que já era potencialmente agressivo, tá?
Então, esses sintomas, do jeito que o Alberto falou, de algumas pessoas vão apresentar, outras não, mas que geralmente se desenvolve com o tempo, geralmente está mais associado ao diabetes tipo 2, tá? Que é aquele diabetes da pessoa que não faz exercício físico, se alimenta muito mal, né? E aí, com o tempo, o corpo vai parando de aceitar a insulina, vamos dizer assim, né? Ou a insulina vai ser menos produzida, ou então as próprias células não vão mais reconhecer as moléculas da insulina, e aí você vai ter uma intolerância de certa forma. Né? Por isso que os sintomas eles são progressivos, tá? E Isso algumas mesmo. pessoas apresentam e outras não. Bom, a próxima pergunta é minha, que eu queria fazer para vocês. Fale. É que a gente viu, né, que o açúcar, quando ele chega nos rins e ele é filtrado, né, do sangue, ele acaba tendo uma superfiltração, né? Acontece uma hiperfiltração. A gente sabe que o diabetes ele também está muito associado, por exemplo, à cegueira. Como é que o açúcar acaba causando a destruição tanto dos rins quanto dos nervos ópticos e de outras partes assim do nosso corpo? Então, em relação ao sistema renal, ele vai prejudicar. Lembra quando eu falei das arteríolas? Lá na parte dos néfrons, lá tem o glomérulo. É porque eu não mostrei literalmente os néfrons, né? E tem uma arteríola antes lá dessa cápsula de Bowman, né? E depois, que é o aferente é antes e o eferente é depois. E o que vai acontecer? Vai acontecer mais ou menos igual que acontece lá na pressão arterial. A arteríola aferente ela vai ficar menor e a eferente ela vai ficar maior. Então, aí vocês pensem, tá, não vai chegar o sangue suficiente. Mentira, vai chegar mais sangue do que o necessário. Então, se chega mais sangue que o necessário, ele vai hiperfiltrar. Isso é em relação aos rins, né? Em relação à cegueira, peraí, porque travou aqui. Sempre lembrando também que o excesso lá de açúcar não é muito bom, né? A cegueira, ela pode ser em um estágio mais avançado. Ela é um estágio mais avançado, né? Lá do diabetes. Eu não sei de qual tipo que leva a cegueira, mas geralmente a pessoa ela tem dificuldade com no foco, né? Com a catarata, mas só que geralmente com esse excesso de açúcar pode ser que a pessoa tenha glaucoma, né? Que isso pode influenciar. Então, o que vai acontecer, para eu explicar melhor para vocês, é que vai causar alterações microvasculares nos pequenos vasos, né, que rodeiam o nervo óptico, e isso se dá por causa desses elevados níveis de açúcar no sangue. É mais ou menos isso. Certo.
Acho que liga também um pouco com aquela questão de que ferida de diabético demora a cicatrizar, né? O açúcar, ele acaba sendo pró-inflamatório, então, quando você inflama aqueles vasos, esses pequenos capilares, as arteríolas, enfim, isso acaba Uhum, prejudicando a irrigação de algumas áreas do nosso corpo, principalmente aquelas que têm vasos mais finos, né? uhum. Isso mesmo. Bom, a próxima pergunta é da Eliane, e ela perguntou: o que não pode fazer quem tem diabetes e pressão alta? É, é o que eu disse lá no slide. Eu posso voltar lá no slide? Pode, Porque eu acho interessante até mesmo para as pessoas anotarem aí, pode voltar sim. Coloco aqui. as, as informações. Isso. Geralmente, que foi perguntou, Eliane, geralmente para evitar tanto a diabetes e a pressão arterial é muito parecido esses evitamentos, né? Então, o que vocês podem fazer? Tenham uma boa alimentação durante o dia. E eu acho principalmente importante a atividade física, né? E como eu tinha dito, é, eu sei que hoje em dia é mais complicado, que tipo, a gente em casa a gente não faz muitos exercícios, isso aí é um fato. Mas poxa vida, procurem fazer um exercício em casa, vejam vídeos explicando, tenham uma. Quando vocês forem fazer uma rotina, porque tudo é rotina também, né? Vocês coloquem esses exercícios no dia, né? Eu estou deixando aqui para vocês anotarem que vocês podem fazer. E a E o gente da teve uma pressão. live também. A nossa última live Ah, foi justamente sobre isso, né? Sobre exercício físico. Então, aham, acho que o pessoal aí já tem uma base, né? De como fazer exercício em casa, quais exercícios fazer. E também sobre a importância do exercício, né? A gente também falou um pouquinho, houve algumas perguntas, né? Sobre hipertensão, sobre diabetes. Então, quem não viu essa live, tá na playlist aqui do canal também, tá? Eu já coloquei todos os vídeos que estavam no Facebook aqui no YouTube. Então, quem quiser, a palestra número 9, tá? Exercícios físicos em casa. Próxima pergunta? próxima pergunta, vamos lá. Vamos lá. Ó, a Célia perguntou: no caso, a pressão arterial tem idades? Geralmente, tem estudos que falam que são pessoas de maior idade, né? Que têm a pressão arterial mais elevada. Porque durante a vida toda, muitas vezes não teve o controle no sal, não teve um controle lá na alimentação, e que isso foi perdurando, né? Até a pressão arterial não não fique normalizada. Mas existe sim em jovens, a gente sabe que existe sim. Hoje em dia, vocês podem perceber quando vocês vão em uma lanchonete, em um self-service, sempre tem lá um salzinho lá para você pegar e colocar lá no alimento. Quando vocês, lá no domingo, lá na casa da avó, a avó também faz aquela comida com vários temperos, com muito sal, com essas coisas. Tudo isso influencia. Tudo isso colabora.
Então, tem mais incidência em pessoas mais velhas, com idade mais avançadas, mas também pessoas jovens tem sim. Eu não consigo te trazer a porcentagem agora, mas eu posso ver estudos e estar falando com você posteriormente. Bom, muito importante, né, conversar sobre isso, porque realmente, quando a gente vai parar para observar, por exemplo, o estilo de vida, né, dos jovens hoje, a maioria não faz exercício físico, a gente fica muito tempo na frente do computador ou estudando, então a gente acaba não, além de não fazer exercício físico, acaba se alimentando muito mal também. Então, fast food se popularizou bastante e tem muito sódio, que, como o Alberto já falou durante a palestra, também eleva a pressão arterial. Então, lá na UNB mesmo, se a gente for parar para observar, a comida é feita sem sal, mas todo mundo pega uns 5 sachês de sal e enche a comida, sabe? Então, a gente sabe que não é saudável, sabe? E como o Alberto falou, tem incidência em pessoas mais velhas porque não cuidou antes. Então, é muito importante a gente ter essa consciência para a gente começar a agir agora, para que a gente não É, espere o problema surgir para depois buscar algum tipo de tratamento. é engraçado, você falou sobre os fast foods, né? Eu pensei aqui que também hoje em dia elevou muito pedidos de iFood, de esses sistemas que você pega o celular e pede. Sim, E geralmente o que, que tem nesses aplicativos? É sanduíche, é pizza, é isso, aquilo. E você tem o conforto de não sair de casa, né? sim. E não tem jeito. Quem tem criança em casa, aí pede logo, até mesmo para fazer comida. Não é muito mais fácil pedir pelo celular do que ir lá e fazer comida? É muito mais prático, né? Muito mais. Bom, vamos Mas voltar não para a façam pergunta. isso, tenham controle. Isso, gente, por favor. A gente sabe que a quarentena tá difícil, mas vamos segurar um pouco, porque senão a gente não aguenta, não. Ó, mais uma pergunta da Célia. Quais são os sintomas da picada do barbeiro? Eu acho que ela. Opa, o que ela quis dizer mais com essa pergunta é quais são as características, porque você já falou, né? Quais são os sintomas da doença de Chagas. Isso. Então, quais são as características da picada do barbeiro? Então, se a gente for parar para pensar, o nosso coração ele vai aumentar, certo? Então, a pessoa ela pode ficar com falta de ar também, entendeu? Em relação à fisiologia, certo? Mas, mas às vezes você não sabe se foi picado ou não, né? Essas coisas. Mas o principal sintomas pode ser a própria picada, o inchaço também, você vai coçar, sabe? E é isso, são essas coisas. Certo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma imagem que às vezes dá para mostrar para o pessoal. Isso. É porque geralmente lá no local também fica vermelho, né? A gente sabe. Aqui no meu slide eu coloquei. Ó, o barbeiro, ele é assim, mais ou menos, tá vendo, gente? Ele é relativamente grande e tem esse aspecto.
Deixa eu ver. Acho que eu achei uma imagem aqui. Bom, pessoal, parece uma picada normal, assim. Deixa eu tentar abrir só a imagem. Eu resolvi fazer a live hoje sem óculos. Tô penando aqui. Geralmente também o barbeiro pica mais à noite, né? Quando a pessoa tá dormindo, né? Isso. E aí ele tem preferências no rosto da pessoa. Aí, ó. Aí, pessoal. Parece uma picada comum, né? Tem a vermelhidão em volta da picada, a elevação da pele. E é engraçado, né? A pessoa pode se confundir, né? Sim, sim. Tem que Por isso observar que bastante as condições, né? Do é ambiente. exato. Ver se não encontra um inseto por lá também, né? E ficar bastante atento a isso. Sim. Bom, então vamos para a última pergunta. Vamos. Ó, a Carlene perguntou: minha mãe tem pressão alta, eu também posso ter? Ó, tem estudos em que dizem e que relatam que tem essa possibilidade de. Não é certo, mas tem a tendência da pessoa ter sim a pressão elevada, né? E para saber, é só medindo a pressão, tendo essas prevenções de que eu falei. Mas tem a tendência sim, Carlene. Isso. Lembrando que a maior parte das doenças, né, elas têm o fator genético, mas não é só isso, perdão, não é só isso que vai determinar que você vai ter a doença ou não. Geralmente é uma interação entre o que você já carrega de família e o seu estilo de vida, né? Então é o que a gente estava falando aqui. Algumas pessoas elas acabam desenvolvendo a hipertensão por causa de maus hábitos na vida. Então, não necessariamente você vai ter hipertensão porque os seus pais tiveram, mas você precisa tomar as precauções, né? Se você sabe que a sua família já tem um histórico, você precisa fazer atividade física, se alimentar melhor, né? Evitar o sal, ter aquelas precauções que o Alberto falou durante a palestra. Ou seja, redobrar a atenção, né? Isso, exatamente. Bom, eu acho que eram só essas perguntas, então. Eu queria agradecer vocês por terem assistido a palestra, tá? A gente ainda está acostumando com o YouTube, então acredito que nas próximas lives já vai ter um pouco mais de gente assistindo. Espero que ninguém tenha tido dificuldade para entrar. Bom, queria agradecer ao Alberto por ter disposto seu tempo para estar aqui com a gente e esclarecer as nossas dúvidas. A palestra foi muito esclarecedora. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante, pelo que eu estou vendo nos comentários. Gente, também queria agradecer vocês por terem me assistido, por terem gostado também. Eu vejo que os comentários foram positivos, né? Queria também agradecer você, Aimee, por essa oportunidade, porque querendo ou não, ajuda as pessoas da live e também me ajuda, porque a cada vez mais a gente que está desse lado também aprendemos, né? Nesse quesito. Sim, eu Então, sempre aprendo bastante, assim, junto com o pessoal. sim, é muito bom. Muito obrigado, gente. O pessoal realmente adorou. Pessoal, Vai vários ficar comentários salvo, não? positivos. Vai ficar salvo, não vai, Aimee? Vai sim. Vou deixar todas as palestras salvas aqui. Beleza. Se alguém quiser também, vocês podem me mandar mensagem lá no meu e-mail
que eu envio esses slides para quem quiser. Porque às vezes é importante ter algumas informações que a gente demora para achar na internet, ou também que pode ser fake news, né? Essa famosa fake news. Mas eu envio. Vocês podem enviar por e-mail ou pelo Instagram também. Isso aí, pessoal. Procura lá o Alberto, que, bom, vocês já viram, ele trabalha com essa área, né, de sistema renal, então ele tem bastante bagagem aqui para trazer para a gente. Claro que no nosso tempo reduzido, ele teve que diminuir isso para que a gente pudesse entender um pouco melhor, mas quem quiser esclarecer mais dúvidas com ele, tá? Sintam-se à vontade para mandar e-mail, mandar mensagem no Instagram, ok? Bom, pessoal, então a gente vai encerrar a nossa live de hoje, tá? Já agradeci a todo mundo, então espero que vocês tenham um bom fim de semana. E lembrando vocês que semana que vem nós não temos live, só na próxima semana, tá bom? Eu aviso o pessoal do Irmã Dulce, eu aviso no grupo, tá bom? Tchau, pessoal, Tchau, boa noite. gente.